Que Jesus esteja com você, amém? Que ela te encha de paz, enche o seu coração de alegria e que o Espírito do Senhor fale ao seu coração nessa manhã. Dê um bom dia para o seu irmão aí com um sorriso bem bonito. Tenta ser bonito pelo menos. Eu sei que tem uns que não conseguem, mas tenta. Eu sou bonito, olha só meu sorriso, que bonito. Tenho quase todos os dentes, olha assim, quase todos os dentes estão aqui na minha boca. Amém, amém. Está linda a igreja hoje, muito bom. Esse louvor, esse calor, sentir que o Espírito Santo nos deixa fluir na sua presença. E eu queria hoje, não tão assim como a pastora Viviane, tão desorganizado, mas tentar mudar aqui um pouquinho a ordem, né? Porque quando eu quero fazer algo igualzinho eu falo para Viviane ao contrário, que aí sai tudo igualzinho eu quero. Eu falo, não, faz tudo ao contrário, ela vai e faz tudo direitinho. Só que eu esqueço de bagunçar a ordem para ela fazer direito. As crianças podem ir para suas células, por favor. Tem lá os líderes já espera, tá bem? Eu queria fazer aqui uma reflexão. Eu anotei só os versículos, porque eu às vezes quero fluir aqui e fico preso naquilo que eu escrevi. Então eu não escrevi nada, só apontei os versículos. Eu sei que vou ficar com raiva depois. É sempre assim, quando eu quero trazer uma palavra, eu vou embora e falo, nossa, eu não falei aquilo. Eu não lembrei daquilo outro, mas fica ligado, porque eu sei que o Senhor vai falar com você e algumas revelações importantes vão chegar ao seu coração. Agora, o que você vai fazer com elas depois é uma coisa que você tem que ser responsável por isso, né? A gente não consegue te desafiar ou viver por você o que Deus revela, mas para sermos honestos com o Senhor, honestos intelectualmente, nós temos que tentar aplicar aquilo que Deus revela para nós a cada dia. Às vezes você lê um versículo 10 vezes, na 10ª vez que você de repente nota um detalhe diferente que pode mudar a sua vida. Na 10ª vez. Por que na 10ª? Porque você está pronto para viver aquela revelação na 10ª vez. Você não está lá pronto para viver aquilo as 9 vezes que você leu antes. Então sempre que você entende algo diferente é porque Deus discerniu que é o momento de você viver algo novo na sua vida. Você pode dizer amém? Então nós não podemos negligenciar quando uma nova revelação alcança os nossos corações. Se você for sempre fiel e buscar no Senhor respostas, até você terminar os seus dias na terra, você vai ter novas revelações constantemente. Agora, se Deus também entende que você é alguém que recebe revelações e não aplica, por que Ele vai te conceder tantas revelações o tempo todo? Não é? Não faz sentido. Então, abra não só a tua mente para entender, mas a tua alma, o teu ser para aplicar as palavras do Senhor na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Eu quero hoje trabalhar o conceito com você de ser natural ou ser espiritual. Eu toquei um pouquinho nesse assunto na semana passada, mas eu preguei sobre outra coisa. Eu queria voltar nesse tema com vocês, porque eu acho que é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Como a pastora falou, estamos claramente vivendo sinais de um desfecho de ciclo neste mundo, que segundo a Bíblia relata sobre a volta de Jesus Cristo. Nós não podemos dizer o tempo. Quem fala isso em púlpito, em YouTube, é irresponsável, não é sério, tá? A pessoa pode ser a pessoa melhor do mundo. Se ele começou a arriscar dizer tempo, você pode desligar o vídeo e sair. Não é pessoa séria. Ponto final. Mas ele falou isso, ele é muito bom. Sai fora do vídeo, porque quem é sério sabe que Jesus diz que nem um filho, nem os anjos sabem o dia da sua volta. Então quem arrisca demais, quem quer ir além do que a Bíblia entrega, desliga o vídeo, sai fora, não vê mais, pode ser o melhor pregador do mundo. Porque lembra de uma coisa, o que fala em Timóteo? Naqueles dias se levantaram mestres segundo as suas próprias concupiscências. Mestres, não são pessoas quaisquer não, pessoas muito boas, eloquentes, bons de argumento, que vão usar a Bíblia para nutrir a sua vontade de viver o que a carne quer viver. Isso chama-se mestres segundo as nossas próprias concupiscências. É o que Paulo revelou no livro de Timóteo, do que iria se passar no final dos dias. Nessas revelações, uma das coisas que é dita é o seguinte: porventura encontrará a fé o Filho do Homem quando chegar esses dias? É uma questão que se levanta na Bíblia.
se quando chegar próximo dos finais dos tempos, se existirá fé na terra. Então, temos que abordar esse tema por quê? Porque cada vez mais a fé vai se esvaindo com a desculpa de sermos naturais, de sermos lógicos, de sermos coerentes com aquilo que se demonstra. Eu não tenho nada contra ser coerente, a ser lógico, mas, como eu expliquei na semana passada, a verdadeira lógica, ela existe quando eu insiro a componente espiritual na minha equação. Se eu falo que eu sou lógico, que eu sou natural e extirpo, eu expulso da minha equação as nuances espirituais, eu não estou sendo lógico, não é? Porque eu não estou assumindo aquilo que deu origem à vida, que deu origem à terra, que deu origem a tudo que existe, que é a parte espiritual de Deus, né? Então a questão é, para onde eu tenho tido a tendência de me inclinar? Para as questões naturais ou as questões espirituais, né? Estava falando ontem sobre isso, sobre ciência. Eu gosto muito de ciência, gosto muito de ler artigos científicos, gosto muito de entender algumas coisas na parte da ciência. Isso, creia você ou não, fortalece a minha fé, não enfraquece a minha fé, torna-me mais forte, porque eu vejo situações coerentes, porque eu consigo fazer o link entre o que Deus realizou, a Bíblia, a fé, com a ciência. E estava falando sobre grandes mentes, que as pessoas às vezes afirmam ser ateus e não são, que respeitavam a questão espiritual, não davam esses nomes, não davam esses sinônimos, mas assumia de alguma maneira que realmente algo maior estava por trás. Uma pessoa que as pessoas amam colocar como ateu, mas não era um ateu assumido, ele não era um cristão, ele não admitia o Deus da Bíblia. Mas em trechos de seus relatos, que é Albert Einstein, ele admite uma maestria muito grande, um ser poderoso que organizou tudo isso. Mas as pessoas insistem em rotular Einstein como ateu. Isaac Newton, cristão. Grandes mentes no passado e no século presente, que são dotados de saber na ciência, mas que se rendem à fé. O presidente da Academia da França, Louis Pasteur, é muito complicado, Louis Pasteur, pronto. Ele presidiu a Academia de Ciências da França. Ele tem a célebre frase que fala: pouca ciência afasta o homem de Deus, muita ciência aproxima o homem de Deus. É uma definição fantástica, ainda mais nos dias de hoje, onde o ser humano se satisfaz lendo títulos, lendo rótulos. Ninguém mais lê um artigo inteiro. Ninguém lê um artigo inteiro. Isso é frustrante, isso é um perigo. Agora então, com a evolução da inteligência artificial, eu estou com medo de ir no médico daqui uns dias, porque os doutores que estão sendo formados hoje em dia estão respondendo os trabalhos usando o ChatGPT. Quem não conhece, então, nem pesquise. Está usando o ChatGPT para responder os seus artigos científicos, para estudar, para fazer trabalhos para eles. Então isso poderia ser ótimo se eu fosse responsável, adulto, para usar como ferramenta para aumentar o meu saber, fantástico, mas não. As pessoas estão se encostando na artificialidade. E aí daqui a pouco você vai no médico: estou passando mal, peraí, ele está passando mal, o ChatGPT, ele toma o quê? Porque você vai ter doutores te dando receitas daqui a uns dias que não sabem a sua profissão, não sabem, vão aprender com você. Ele mata uns 3 e aprende no quarto, aí vai para outra doença, mata uns 3 e aprende no quarto, ele aprende, aí sim vai. Então eu estou com medo de ir no médico daqui a uns dias. Meus filhos vão ter doutores, não sei como, porque as pessoas estão preguiçosas, encostadas em títulos, não leem mais conteúdos. Então a gente tem que mudar essa história, não é? Então, natural ou espiritual, como é que você se define? Mente de Adão ou mente de Cristo? A sua mente, ela é uma mente
de Adão, o antigo Adão que pecou, ou é uma mente de Cristo cheia do Espírito Santo, saudável? 1 Coríntios, abre aí comigo, 1 Coríntios 2, versículo 14, fala o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, elas se compreendem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, o natural quanto o espiritual. Ele discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido, por ninguém ele é compreendido. É muito normal a gente não ser compreendido quando mostramos um raciocínio. Eu sei que muitas vezes eu prego, eu falo algumas coisas que algumas pessoas não compreendem, porque é muito natural para mim, é muito normal para mim, mas para algumas pessoas ainda não é. E nós somos dados como loucos, como otimistas demais. Não tem otimismo demais. Só uma coisa, a minha visão chega num lugar que a sua não chega ainda, só isso. Não tem. Para mim é tão lógico o que se chama de muito otimismo, muita fé. Não, é lógico, porque Deus esticou a visão e permitiu você enxergar algo que ninguém está enxergando. E se eu enxerguei, como fala o filósofo, se penso, logo existo. Quem já viu essa frase? Não lembro qual é o filósofo agora, estou muito ruim de nome ultimamente. Ele fala, se penso, logo existo. Definindo o quê? Fé. Não era a intenção do filósofo, claro, mas ele está definindo o que as pessoas chamam de fé. Porque se eu vejo algo, se Deus permitir eu visualizar algo que ninguém vê, é porque há o potencial daquilo ser realizado, por mais que venha a ser distante, impossível ou improvável. Hoje eu me permito sonhar coisas que eu não me permitia antigamente. Por quê? Porque aquilo que eu vivo hoje não é grande coisa não, mas para mim é muito, porque eu não me permitia nem sequer imaginar isso no passado. Eu nasci de uma família classe baixa, estudei em escolas públicas, subúrbio de Goiânia. A minha realidade não permitia nem sequer eu orar por algumas coisas. Estou falando de sequer orar ou sequer sonhar por algumas coisas que eu vivo hoje. Não é nada, porque tem gente que vive muito mais, tem muito mais experiência. Mas para mim é um mundo, estão me entendendo? Para mim é um mundo, porque tem coisas que eu nem sequer orei, nem sequer sonhei. Então, se eu já estou vivendo no campo do impossível, por que agora eu não posso me permitir, então, olhar para coisas que ainda hoje são impossíveis? Então eu estou me esticando, eu começo a olhar para coisas que, de propósito, que eu sei que são impossíveis de acontecer. Eu começo agora a olhar e sonhar coisas que eu não fazia antigamente, mesmo tendo fé. Olha que coisa interessante. Não fazia isso, hoje eu faço. Eu olho para coisas que eu sei, não, isso o que é inalcançável hoje. Eu começo a fazer uma lista e começo a sonhar com aquilo que é inalcançável nos dias de hoje para mim, porque eu já estou vivendo no território do sobrenatural, do impossível. Estar nesse culto aqui, por exemplo, é um exemplo disso. Quando a gente iniciou a igreja lá com o Bispo Henrique, com mais 15 pessoas, uma igreja, 15 pessoas, isso aqui era impossível. Hoje nós estamos pisando no território do impossível. O impossível é uma realidade. Então, para mim, o impossível, ele mudou de definição. Já não é só uma questão de para as pessoas, impossível é algo que não pode ser realizado, certo? Para mim já não é isso. O sinônimo para mim é outro. Impossível é a definição de algo que Deus pode realizar. Ponto final. Só isso. Só mudou isso. Impossível é uma definição daquilo que Deus pode realizar, que o homem não consegue realizar, mas Deus pode, através da fé, através da conexão entre ele e o homem, realizar. Só isso que muda. Então não tem nada. Por isso que fala a Bíblia, não há impossível para Deus. A gente lê a Bíblia e fala, nossa, isso é tão bonito, filosófico. Para quem escreveu era trivial. Era do dia a dia deles viver o impossível, trivial.
Para nós é algo assim, uau, utópico, desafiador. Não, para quem escreveu era trivial. Era o prato do dia viver o impossível. E é esse o propósito que Deus tem para nós. Termos o hábito de viver o impossível diariamente. Isso que chama-se mudança de mente. É mudar a forma como eu relaciono as coisas diante de... na minha vida. Eu tenho que mudar. Ele fala... Quem é assim muitas vezes não é compreendido. Ele compreende todo mundo, as coisas todas, mas ninguém o compreende. Versículo 16: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Fala assim, mente de Cristo. Fala assim, mente de Cristo. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu perguntei antes, a minha mente é a mente de Adão ou de Jesus Cristo? O Espírito Santo em mim, ele muda a minha linha de raciocínio, ele muda a minha estrutura lógica da terra, e eu passo a ter a mente de Cristo. Quanto mais eu permitir ser cheio do poder de Deus e do seu Espírito, mais eu vou começar a me alinhar a minha mente e pensamentos com Cristo. Por isso que existe Romanos 12:2, né? Sejais renovados, transformados pela renovação do vosso conhecimento. Porque quando eu tenho revelação, eu tenho comunhão com o Senhor, a minha mente vai sendo transformada. Qual é a consequência? Experimentar as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus. Então, para eu poder viver o impossível, eu preciso mudar a minha mente, ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é uma mente natural, é uma mente espiritual. Não olha pela lógica, não olha para o óbvio, olha para o futuro. Ele olha para aqui agora e vê o futuro. João 4:24 fala o seguinte: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Não dá para adorar a Deus se não for também espiritualmente. Eu posso adorar a Deus no meu dia a dia só tendo visões espirituais, só me permitindo crer diariamente. Por isso que fala a Bíblia, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porque no dia a dia, se eu tenho fé, eu estou prestando um culto ao Senhor, porque eu estou colocando Ele como variável na minha história, na minha construção diária. Isso é muito importante, viver todos os dias com o Senhor. Na semana passada, eu dei um exemplo em relação a Elias e o moço que o acompanhava, o seu discípulo, quando ele, após todo o desfecho de combate, de visão teológica em Israel, que era Baal e os seus profetas, e Elias e o Deus de Israel. Então houve ali um conflito teológico, quem que era Deus e quem que era poderoso. E vocês conhecem a história, creio eu, não é? E os profetas de Baal tentam sacrificar para que viesse o fogo do céu. Eles chicoteiam as suas costas, sangram, ficam a tarde toda tentando que algo acontecesse e nada acontece. Elias até brinca, então ora mais alto que está dormindo o seu Deus. Ele até provoca aqueles que adoram Baal. E você vê que há ali um ambiente muito hostil para Elias, porque Elias, ele tinha exército? Não tinha exército. Ele tinha algum aliado? Não tinha nenhum aliado. Estava o povo, o rei contra ele, os profetas de Baal, tudo contra ele, e ele estava ordenando o ambiente ali. Quando você vê que o milagre acontece, que desce fogo do céu, você vê que ele fala assim um texto: e ele mandou que matassem os profetas de Baal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Quem que pegou essas pessoas que adoravam a Baal para matar? Foi Elias? Não. Mas ele mandou quem que os capturasse? Quem estava em volta? Não. As pessoas que estavam ali servindo a Acabe. Quando você não serve a lógica natural, até o que é oposição a você passa a te servir. Porque em um momento todos eram hostis e contrários a Elias. Só que Elias não se preocupou com a opinião do rei, opinião militar, com a lógica de números. Não se preocupou que ele era um profeta só contra vários profetas de Baal. Não era o número de profetas que tinha, mas sim quem estava do lado da verdade. Elias só se preocupou com uma coisa: eu quero estar sintonizado com Deus. Vou fazer tão somente tudo que Deus me orientar. Essa é a nossa maior defesa. Esse é o nosso maior aliado, é estar 100% fiel àquilo que Deus nos pedir para fazer. Quando Elias é fiel a Deus a esse ponto, de repente aquele exército que estava ali pronto para capturá-lo e matá-lo se fosse necessário, passa a receber os seus próprios comandos. Pegue esses profetas que estão aí, que são uma fraude, que são mentirosos, e mate-os. E vários morreram. Então, toda a estrutura, entenda isso, toda a estrutura que foi construída para ir contra a Elias, o serviu, o beneficiou, para que Deus cumprisse a sua vontade. Vocês já pensaram nisso algum dia? Já passou pelo texto e viu isso? É aquela história de ver 10 vezes o texto, se torna a 10ª vez que você vê o detalhe. Elias dando comando para um exército que queria matá-lo no impacto, no primeiro encontro ali. Então Deus tem esse poder. Quando eu não me rendo às coisas naturais, o impossível acontece. O natural, a escassez provém do natural, a abundância provém do espiritual, meu irmão. A abundância provém do espiritual. Quer viver a escassez? Se baseia só no natural, só no agora, só no hoje, só na lógica. Quer viver o espiritual? Se baseie na fé, se baseie naquilo que Deus pode fazer em você e através da sua vida, em nome de Jesus. Você vai começar não só a ouvir testemunhos dos outros, mas testemunhar os seus próprios milagres. Eu sei que muitos aqui têm sede disso, já ouviu muitos testemunhos de irmãos, de pessoas, mas ainda não pode testemunhar os seus próprios milagres. Deus chama todo mundo aqui para testemunhar os seus próprios milagres em nome de Jesus. Você vai ter experiências com o Senhor, em nome de Jesus, eu creio nisso. Mas se alinhe no propósito de Deus. Mas Elias orou e desceu fogo do céu. Não, ele não orou. Você vai lá ver o texto. Aqui eu estou correndo aqui para chegar um pouquinho mais na frente. Mas antes de Elias orar, ele fez algumas coisas importantíssimas. Primeiro ponto, ele restaurou o altar que estava derrubado naquele lugar. Como é que eu quero testemunhar algo de Deus, se eu oro para Deus, mas não quero restaurar o altar onde Deus ministra na minha vida, onde eu faço conserto, onde eu me arrependo dos meus pecados? Não dá para Deus responder você assim, sem restaurar uma aliança. Altar é lugar de aliança, de choro. Um dia eu postei um vídeo falando do altar, né? E dei aqui esse palco, para que ninguém lhe critique, como exemplo de altar. É um palco, é madeira, claro que é. Ninguém adora madeira, pelo amor de Deus. Isso é básico, mas as pessoas acham uma brechinha para falar mal de você. Ela fala: não, pastor, isso aí não é altar, isso é um palco. Altar é onde Deus ministra na minha vida, pode ser na minha casa, pode ser aqui. Mas a gente sabe que aqui é o lugar que a gente se reúne, e que nós subimos aqui orando ao Senhor para que Ele ministre as nossas vidas. Então, quando isso está acontecendo, aqui é sim o altar. Aqui é sim o altar. Não é o ambiente físico, é o ambiente espiritual que é construído neste ambiente físico. Como pode ser um altar no monte, um altar na sua casa, onde Deus fala com você, ministra o seu coração, aonde o conserto é feito, a aliança é renovada. Aí é o altar. Aí é o altar. Então,
não dá para você ter vitórias grandiosas com o Senhor sem reconstruir o altar, sem reconstruir um lugar de conexão espiritual entre você e Deus, consertar sua vida, pedir perdão pelos seus pecados e ouvir a voz do Senhor. Aí sim, depois de tudo isso feito, ele pegou lá 12 pedrinhas, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Visualmente ele reconstruiu o propósito de Deus para aquele povo, para aquela nação. E aí ele orou, né? Ele apresentou o holocausto, e aí ele orou e Deus se manifestou. Mas aí vem depois a grande realidade, quem é natural e quem é espiritual. Porque ele fala para o rei: pode ir embora, para a chuva não te pegar no caminho, vaza. Mas ele sobe para orar, para que realmente chovesse. E tem ali a situação entre ele e o moço dele, que nem nome tinha. Eu acho interessante essa colocação. Me perdoe se você já ouviu isso uma vez. É que quem foi discípulo de Elias? Fala aí, gente. Eliseu. Mas houve uma pessoa antes de Eliseu. Quem era? Você não sabe. É muito importante todo mundo ter identidade, mesmo que venha a ser discípulo. Alguém tem que saber o seu nome. Quando chega um ponto de alguém pôr na Bíblia um relato e não colocar o nome, é que a pessoa não tem relevância nenhuma no ambiente que ela está. Pensa comigo. Vai ao pormenor a Bíblia, ela põe o nome do pai, do filho, do primogênito, do profeta, do discípulo. Aí quando vai falar da pessoa, fala o moço. Pessoa sem identidade, pessoa que fica no ambiente só vendo acontecer e não se posiciona. Está assim na igreja, gente, ó. O povo vendo mover, vendo testemunho, vendo chamada profética e não faz nada. Se fosse escrever hoje uma Bíblia para dizer sobre o culto aqui, ia pôr, e tinha um moço, e tinha a moça, e tinha um menino, e tinha. Porque não há posicionamento. Não há posicionamento. Quando eu me posiciono, o céu sabe o meu nome, a terra sabe o meu nome. E quando forem escrever a história, vai dizer: estava lá o Wesley, estava lá o João, a Maria, o Fernando, o Manuel, o Rodrigo, estava todo mundo lá. Porque eles fizeram parte, eles tinham identidade, eles tinham comunhão com o Senhor, mesmo sendo discípulos, mesmo não tendo a hierarquia que o outro tinha. E quando é com Eliseu, todo mundo sabe quem é Eliseu. Por quê? Identidade, posicionamento, renúncia. Não só estava no ambiente, mas ele fez parte do ambiente que foi construído dali para frente. Deus nos livre de sermos os moços dos dias de hoje. Você pode dizer amém? Deus nos livre disso. Seja alguém com identidade, que o céu te conheça, que a terra te conheça e que você venha fazer parte do movimento e da história que Deus está construindo nestes dias, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Esse é o nosso chamado. Se posicione. E aqui vem a hora da verdade. Ele fala para o moço: e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Eu acho que ele enfesou com o rapaz, porque pôs ele de castigo. Vai lá no quadro e escreve 100 vezes: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Eu não posso afirmar isso. Eu falei isso na semana passada. Eu não posso afirmar que quando o moço foi lá a primeira vez, já estava lá a nuvenzinha. Não posso. Mas eu posso inferir isso, porque Elias tinha toda certeza que algo estava acontecendo lá no ambiente, que ele fala assim: vai 7 vezes, ou seja, vai quantas vezes for preciso até você enxergar. Vou repetir: vai para o lugar do milagre quantas vezes for necessário até você ser capaz de ver aquilo que Deus vai fazer. Não desista na primeira ida. Não fale, está tudo feito na primeira.
vez que vem para o altar. Não. Não pare na primeira oração. Não. Vai quantas vezes for necessário até que você comece a ver Deus se manifestar. Muitas vezes nós não vemos milagres na nossa vida porque nós desistimos no meio do caminho. Nós não vamos às vezes que forem preciso até que eu possa enxergar que Deus está fazendo. Não está em Deus o problema. Deus estava fazendo desde a primeira ida do moço, mas ele não era capaz de enxergar. Não está em Deus o problema, está em nós, na nossa capacidade de enxergar. Eu estou muito natural, então eu tenho que ir e voltar, e no processo eu vou me tornando o quê? Espiritual. Eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto, até começar a ter um vislumbre espiritual. Aí vem a minha opinião. Na 7ª vez, já cansado e constrangido de não ver nada, ele começa a procurar alguma coisinha. Quando ele procura alguma coisinha no céu, ele acha uma nuvem pequena, do tamanho o quê? Da mão de um homem. Não sei você, mas quando tem aquela canção, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, a sua chuva vai descer, né? Está vendo que ela me canta? Quando eu ouvi essa canção, eu imaginava uma nuvem enorme na canção. Mas a canção fala, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Por que a minha cabeça amplificava a nuvem? Quem que já cantou e viu uma nuvem grande na mente? Deixa eu ver aqui. Olha, acho que eu sou meio doido mesmo, é só eu que vejo essas coisas. Minha cabeça ela amplificava a nuvem, mas peraí, eu fui para o texto. Não, mas a nuvem era pequena. Por que eu estou cantando e vendo uma nuvem pequena? Porque era a proporção da nuvem que eu precisava para ver aquele tamanho daquela chuva. A minha mente projetava já na hora uma nuvem grande, na hora. Mas o texto não fala isso, ele está vendo uma nuvem pequena. E foi isso que... Aí você vê como é que é visão natural e espiritual. Quando o moço fala, tem uma pequena nuvem, eu acho que Elias vê uma nuvem enorme, grande, negra, e fala, corre todo mundo, porque vai cair uma grande tempestade. Visão espiritual com visão natural. Ele foi lá, insistiu e viu uma nuvenzinha pequenininha, com a mínima notícia que Elias recebeu, a mínima, improvável, pequena, insuficiente para fazer chuva. Ele fala, para mim é o suficiente. Para mim essa nuvenzinha é o suficiente. Já posso correr, porque eu sei o meu Deus. Eu sei o que Ele faz com a nuvenzinha, porque eu sei o que Ele fez comigo. Acabei de ver fogo cair do céu. Do nada fogo existiu, a água sumiu e um grande milagre aconteceu. Então nós temos que posicionar. Para que eu tenha nome na terra, para que eu tenha nome no céu, eu preciso posicionamento. E como eu me posiciono vai me mostrar se eu preciso de muitas idas para ver uma nuvenzinha, ou se quando eu vejo uma nuvenzinha, já vejo uma grande chuva, uma grande tempestade de bênçãos do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Então, esse contraste é muito sério, muito grande, e nós temos que entender e procurar viver o que é ser espiritual. Em segundo Reis, a história se repete com um discípulo de Eliseu. Parece uma maldição hereditária, né? Aqui fala o seguinte, ó. Respondeu ele. Não, eu tenho que ler o 16, o 15. Segundo Reis 6. Põe por favor aqui o 15, gente. Segundo Reis 6. Que é muito grande o texto. Eu escolhi só alguns trechinhos pequenos para não ler tudo. Mas eu queria ler o 6 todo e o 7 todo com vocês. Essa era a minha vontade. 6, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. Em outra ocasião, né, no dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo se indagou:
servo, não fala o nome da pessoa que era discípulo de Elias, mais uma vez. Não tem o quê? Identidade, não tem posicionamento, não tem comunhão com o Senhor. Aí ele falou: ai meu Deus, o que haveremos de fazer? Ai meu Deus, o que haveremos de fazer? Perspectiva de pânico, de fim do mundo, acabou minha vida, não tem mais solução. Quem nunca, né? Quem nunca viveu isso, né? Acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Acabou o casamento, acabou a empresa, acabou o dinheiro, acabou a vida, acabou o ministério, acabou. Quem nunca viveu isso aqui? Aí você vê a perspectiva. Ele fala: ai meu Deus, ai meu Senhor, o que haveremos de fazer? Estou sem saída. Versículo 16. Eu leio aqui. Respondeu ele, Eliseu: não temas, porque os que estão conosco são mais dos que estão com eles. Lembra que eu li antes? O natural não discerne as coisas espirituais. O espiritual discerne as coisas naturais e espirituais, mas ninguém o discerne, ninguém o compreende. Imagina você, eu fazendo isso com você. Você vem com o caso pronto, você vem com a situação, com o luto já vem em luto pela desgraça. E eu falo para você: não temas, porque mais são os que estão conosco. Ou seja, Deus vai mudar a sua história. Você não quer crer mais, você não tem força para crer, você quer chorar a tua dor. E quando o pastor tenta contrariar esse caminho que você está indo, você fica com raiva do pastor e não da sua história. Você transfere a dor da sua história para quem quer te dar esperança. E eu já vivi isso muitas vezes. Ah, pastor, aí vem aquela frase: você não está entendendo, pastor. Você não está entendendo, é muito pior do que eu não estou conseguindo te explicar. Aí a pessoa vai falar tudo de novo, com mais detalhes, até inventa alguns. Aí você fala: fica calma, Deus vai mudar a sua história. Quanto mais você fala isso, mais a pessoa se irrita, porque ela não te compreende. Ela fala que você... ele fala isso para todo mundo. Já houve casos na minha vida que eu não consegui orar por alguém. Eu falei: Senhor, faz a tua vontade, porque meu coração ficou sem fé. Não tenho fé toda hora para tudo, mas eu sei, mas tenho fé de que Deus pode fazer o impossível. E oro: Senhor, faz a tua vontade, cumpre o teu querer. E Deus, na sua graça e misericórdia, Ele vai e faz o milagre assim mesmo com o pastor sem fé e com a ovelha sem fé. Ele vai e faz o milagre. Então, pensa nessa situação. Ele começou a olhar Eliseu com julgamento. Esse cara tá gagá, tá doido, velho, doido. Aí Eliseu ora o seguinte, no outro versículo: e Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. Peço, Senhor, abra os olhos desse cabeção, para que ele possa enxergar aquilo que eu estou enxergando. E o Senhor abriu os olhos do moço. Olha só, moço. Estou com raiva desse nome, moço. E ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Se não for Deus ter misericórdia para abrir os olhos de quem está ao nosso lado e alinhar a nossa visão, nós não vamos longe. Nós temos que ter uma visão só para caminharmos juntos. Então o esforço de alinhar visão a nível espiritual é muito importante. Por isso que é bom você sempre andar com alguém que está com Deus, que vê as coisas do Senhor, vê o mundo de forma espiritual e natural, não só natural, para isso esticar você, inspirar você, mover para o altar, para ter comunhão, experiências com o Senhor. Então, a história que continua, Deus
vou resumir, Deus ele cega o exército, vai para Samaria, eles são capturados pelo rei. Só que não acaba aqui a história, passa essa e já inicia uma outra, que é outros inimigos cercam Israel e fazem eles viverem dias de fome, porque era uma tática, acho que já viu isso em filmes, as muralhas ficam cheias de pessoas em volta, né, de inimigos, esperando acabar o quê? Os mantimentos, acabar o pão, acabar o recurso, acabar o dinheiro, para eles serem obrigados a sair e serem atacados e matarem quem está habitando no local e invadirem e tomarem conta do castelo ou das muralhas. E assim fizeram com Israel. Durante vários dias eles sitiaram todo Israel e ninguém saía de lá. Então foi acabando o recurso, mas eles tinham dinheiro. Aqui você vai perceber um pouquinho sobre inflação, sobre economia. Depois, por favor, leia o texto todo, por favor. Leia o 6, leia o 7 todinho. Eu te peço isso depois, com calma em casa, com paciência. Leia todinho, vai ficar muito edificado. E aí o que se passou? Foi ficando sem comida, acabou a farinha, acabou a carne, acabou o leite. E o que sobrou? Sobrou o jumento, sobrou as pombas e o cocô de pomba. É nessa passagem que tem aquela história que você já deve ter ouvido, que uma mãe convence a outra mãe a matar o filho num dia, lembra da história? Para comer o filho, e no dia seguinte comeria o outro filho. Aí uma mãe mata o filho, as duas comem o menino. Quando é a vez da outra, a outra foge e esconde. Aí a mãe que viveu isso conta para o rei, e o rei põe a culpa em quem? No profeta. Hoje me faça Deus tantas vezes mais se ficar em Samuel a sua cabeça. E é um clássico isso, né? Quando as coisas vão bem, aleluia, glória a Deus. Quando as coisas vão mal, a culpa é do Senhor, a culpa é de Deus, a culpa é do profeta que está em pecado. Está em pecado, pastor, está em pecado a igreja. Nós sempre terceirizamos a culpa, nós nunca assumimos a culpa. Resumindo, estava tão grave a história que eles tinham dinheiro, aí você vê que dinheiro não vale nada. Eles tinham dinheiro, mas não tinham mantimentos. Tinham recursos financeiros, mas não podiam comer o dinheiro. Entendeu? Não dá. Dinheiro não vale nada nessa hora. E ele fala aqui o seguinte, que eles compravam 1/4 de cabo de cocô de esterco de pomba, bosta. 1/4 de esterco de pomba por 5 ciclos. Eu fiz a conversão com a inflação, com os dias de hoje, seria mais ou menos 250 ml de esterco de pombo por 30 euros. 30 euros, eles estavam pagando 30 euros. Ia no café do Rorinho, dá aí um Bosta Coke. E 30 euros. É bom você dimensionar isso, porque você tem uma noção da gravidade. Aí você vê o que é a economia, a inflação. Não tinha dinheiro no ambiente, não tinha recurso. E começou o quê? A subir o preço, porque aquilo que tinha ainda era pouco para oferecer, porque todo mundo queria o tal do cocô, para não morrer de fome. Uma cabeça de mula, promoção, 480 euros. Uma cabeça de jumento, 480 euros. Ensopado de mula. Preço de um quarto, né? Ele comeu uma semana só. Olha que situação, gente. Então, e as pessoas pagando, o dinheiro não valia nada. Eles tinham dinheiro, porque o dinheiro de toda a economia estava ali dentro. Só que eles iam para fora, iam para os mercadores, eles produziam, eles traziam para dentro farinha, cevada, trazia para dentro gado, mas estava só naquela situação.
E o rei ainda por cima quer matar a única fonte de recurso, de vida que existia no lugar, que chamava Eliseu, o profeta. Tem uma frase que eu gosto muito, que explica muito bem isso: o preço, quanto vale a visão em tempo de crise. Tem uma frase que eu até li num pacotinho de café, de açúcar. Já tem uns pacotinhos que hoje em dia a gente pega e tem as frases lá. Estava lá assim, Albert Einstein: em tempo de crise, o maior recurso se chama criatividade. Li no pacotinho de café, se é verdade ou não sei. Mas faz todo sentido, porque quando tem crise, ninguém tem criatividade. Ninguém pensa algo diferente, algo inovador. Todo mundo tenta ficar o quê? Chorando, limitado. Então quem é capaz de ser criativo, que é o quê? É ter visão. Quem é criativo tem visão onde ninguém tem visão. Pensa o que ninguém pensa. Porque ele é exponenciado, ele consegue ver coisas que os outros não veem. Isso chama-se criatividade, visão além do normal. Então é um recurso muito, muito poderoso. O único que tinha visão aqui era Eliseu, que estava conectado com Deus. Ninguém mais tinha visão. Então a vida, o recurso estava nas mãos de quem tem visão, de quem tinha visão, que era Eliseu. E o rei queria matar Eliseu. Deus fala para Eliseu, antes de chegar o recado, o rei, e Eliseu fala o seguinte para o capitão que vai lá. 2 Reis 7, versículo 1 e versículo 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo. Vamos comparar? Eu fiz a conversão para você. Isso quer dizer 17 litros mais ou menos, por 6 euros, a diferença. Por 6 euros, vários litros de farinha e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Isso daria mais ou menos 6 euros também por 35 litros de cevada. Olha que abundância. Isso aqui é quase que real, é fora do padrão. Tanto é que reage assim o capitão. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder. Disse Eliseu: eis que o verás e com os teus olhos, porém, não comerás. Leia o capítulo todo em casa, estou te falando. É emocionante as cenas dos próximos capítulos. Emocionante, leia em casa, os 6 e os 7. Para resumir, tinham leprosos na porta da cidade. Leprosos. E é muito bom quando a gente chega nesse patamar às vezes, porque a gente não tem escolha e tem que ter fé. Qual que era o dilema dos leprosos? Se eles entrassem na cidade, por serem leprosos, eles iam morrer na cidade. E estava já morrendo de fome o povo. Eles iam morrer de qualquer jeito, ou apedrejado, ou de fome, porque não tinha comida na cidade. E ele pensou: ou podemos ir no arraial dos sírios, acho que eram os sírios, e tentar ver se eles lá nos dão alguma coisa. Mas morte é certa. Se a gente voltar, a gente morre. Se a gente for, a gente também morre. Então vamos morrer indo. Falaram assim no texto: então vamos morrer indo, porque a chance é um pouquinho maior de lá ter algum recurso. Quando chega os leprosos no acampamento, está tudo revirado. Todo mundo fugiu. Por quê? Colocou-se vozes, ouviu-se cavalos e carros chegando no arraial, e todo mundo fugiu, achando que os reis do Egito, os reis em volta, tinham aliança com Israel para defendê-los. E eles fugiram, que nem as roupas levaram. E lá estava farinha, cevada, estava bens, roupas, ouro, cavalos, tudo lá. E aí eles voltam e dão a notícia. E nesse dia, quando eles anunciam que havia abundância de farinha, de abundância de cevada e todos os recursos, sai todo mundo correndo para ir ter no arraial. E eles, ao correr, atropelam um capitão que não acreditou. Ele morre esmagado pela multidão que vai correndo, morrendo de fome.
buscar a farinha, buscar a cevada. Então você vê o seguinte, que esses leprosos nos dão uma lição muito, muito poderosa, que não tem vida sem arriscar, sem você dar um passo de fé. Eles não tinham muita escolha, eles foram obrigados a ter fé. Sim, foram, mas tiveram fé, que podia muito bem morrer ali onde eles estavam. Eles se movimentaram, eles saíram da estagnação, tomaram um passo de fé, uma iniciativa. Também foi assim o povo de Israel no Mar Vermelho, se você pensar bem, porque eles tinham dois obstáculos. Eles tinham o mar e eles tinham atrás o quê? Um exército querendo matá-los. Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar. Se você está em Israel, diante do Mar Vermelho, e ele se abre, muita água, água para um lado, água para o outro, e não tem nenhum exército atrás, você passaria? A minha mulher não ia, não. Questão de água, não tem nenhuma ameaça. Vou fazer aqui uma barraquinha, vou morar por aqui mesmo. Não passo isso aqui nem quando não inventarem os navios. Eu passo para o outro lado. Enquanto não inventar navio, eu não passo para o outro lado. Eu duvido que se não tivesse o faraó atrás com o seu exército, se o povo teria passado. Uma boa parte tinha ficado para trás. Porque não era só atravessar, é o medo de fechar a água no meio do caminho. Então Deus muitas vezes não nos deixa escolhas, porque Ele nos ama tanto, que Ele prepara a solução e também a ameaça. A solução e a ameaça, para você se mover. Ele conhece a nossa natureza, nosso jeito difícil de ser, e Ele quer te mover para algo grandioso, algo sobrenatural, no nome de Jesus, amém? Então eu quero que você pense nisso hoje. Como que nós temos estado posicionados, mais naturalmente ou espiritualmente? Temos aqui muitos exemplos para poder falar e crescer juntos. Mas esse escolhi aqui hoje mostra a importância de estarmos sintonizados. E como é que uma pessoa natural enxerga o mundo, enxerga a vida em relação a uma pessoa espiritual. Comece a enxergar o mundo com os olhos da fé. Coloque os óculos da fé, as lentes, para ver o mundo mais colorido. Você pode dizer amém? Não só ver o mundo cinzento. Mas está tudo dando errado. Eu falei amém, está dando errado. Deus é soberano do mesmo jeito. Ele está no alto do sublime trono o tempo todo. Ele não sai de lá. Então somente confie no Senhor. Você pode dizer amém? Em toda e qualquer situação. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Ele guarda os teus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, meu irmão. Em nome de Jesus. Alinhe a sua visão com os céus, alinhe a sua visão com Cristo. O território mais perigoso da vida é o território onde eu estou sendo inútil, onde eu não estou posicionado, onde eu não estou sintonizado com as coisas espirituais do Senhor na minha vida. Deus te chama para você tomar um posicionamento para coisas grandiosas. Há mais na vida do que só trabalhar, juntar dinheiro. Existe propósito na sua história, na sua essência. Você pode dizer amém? Deus tem um propósito na sua vida, e não é só natural. Porque quem persegue essas coisas naturais está vivendo só o natural, não está perseguindo o espiritual. Há uma proposta de governo do Senhor, de vida eterna, de abundância e frutos invisíveis que você não conhece e que faz falta demais nas nossas vidas. Amor, perdão, prosperidade, não dinheiro, prosperidade. Dinheiro está dentro de prosperidade. Dinheiro está dentro de prosperidade. Dinheiro não é prosperidade. Eu conheço pessoas que têm dinheiro e não são prósperas em muitas áreas. É muito bom ser próspero. Eu me sinto próspero desde quando eu não tinha dinheiro. É muito gostoso, é delicioso você ser próspero sem dinheiro, porque o dinheiro não é o seu Senhor. O seu Senhor é Deus. E eu lembrava disso. Eu falei, nossa, eu sou tão rico que eu só não tenho dinheiro. Eu falava isso direto. Sou muito rico, só não tenho dinheiro.
E eu senti isso mesmo. Eu sou muito rico, sou muito feliz, porque eu tenho coisas que pessoas que têm dinheiro não têm. Eu sou muito rico, só não tenho dinheiro. Milionário, só falta os milhões. Porque isso é prosperidade. Deus tem para você prosperidade, frutos interiores, fé para perdoar. Pode dizer amém? Fé para amar até o inimigo se for necessário. Fé. Não é preciso lógica, razão, vontade, é preciso fé para você fazer essas coisas. Isso tá dentro do propósito de Deus para a nossa história. E a igreja avança, a igreja como um todo, ela é bem sucedida quando todo mundo consegue viver isso de forma orgânica, natural. Livre de verdade, como eu preguei na semana passada. Não livre apenas verbalmente, porque diz que é livre. Porque eu tenho liberdade para dizer que eu sou livre, mas na prática eu não sou livre. Sou escravo do pecado, sou escravo dos medos, sou escravo do dinheiro, sou escravo do trabalho, sou escravo de um monte de coisa que Deus não me libertou de verdade. Só tenho liberdade para dizer que eu sou livre, mas na prática eu não sou livre. Então seja uma pessoa com a mente de Cristo, como eu li no princípio. Eu vou repetir para a gente poder encerrar. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Fala comigo. Eu tenho a mente de Cristo. Mude a sua mente. Deixe o Espírito Santo substituir pensamentos que são seus. Não aceite os seus pensamentos. Aceite os pensamentos de Deus na sua mente, na sua história, para ter a mente de Cristo. Deixe, quando você ver que a palavra do Senhor está em confronto com uma ideia sua, deixe a palavra de Deus quebrar a sua ideia. Você pode dizer amém? Permita, porque às vezes nós não permitimos isso. Quando eu entro em clinch, quando eu entro em choque com a palavra, que ela vai de algo que eu não defendia até aquele momento, entra um choque entre o que a palavra está dizendo e o que está na minha cabeça. Se eu não permitir que o que Deus está falando quebre o que eu pensava anteriormente, eu não vou viver com a mente de Cristo. Então, por isso que é importantíssimo você ler a palavra de Deus. Ler. Porque ela por si só vai te santificando. Por que a palavra santifica? Porque ela vai mudando os seus pensamentos, dando a mente de Cristo. E você vai se santificando, se lavando pela palavra. Porque ninguém é o mesmo depois de ler a palavra de Deus. Ninguém é o mesmo. Fique em pé onde você está. E assim parece estar acabando. Eu lembro que quando eu me converti, eu tive uma fome, talvez pelo ministério que Deus ia me dar no futuro. Na altura eu não entendia, mas uma fome de palavra muito grande, de Bíblia. A vez eu morria de vergonha, porque eu não saía sem minha Bíblia, uma Bíblia azul de capa dura, lia até ficar sem capa. Eu ia para o comboio de Bíblia, lembra, amor? Eu ia buscar ela no trabalho com a Bíblia na mão. Eu lia a Bíblia o tempo que eu tinha livre, eu estava lendo a Bíblia. Sabe o que mais? Sem ninguém pedir. Para mim era igual comer arroz e feijão. O dia que eu não lia a Bíblia, faltava alguma coisa dentro de mim. Uma fome, gente, uma fome de Deus, uma fome de palavra, uma fome de Bíblia, que você não tem ideia. Eu oro para que todo mundo tenha essa fome um dia. Porque aquela fome era mesmo não era explicável aquilo. Era compulsivo, era mais forte do que eu. Eu lia a Bíblia muito rápido. Depois eu passei a estudar a Bíblia, depois de ler. E eu lembro que eu sentia, hoje eu entendo o porquê, na altura não entendia, a psiquiatria explica o fluxo sanguíneo na mente quando você lê a Bíblia, quando você ora. Há estudos sobre isso hoje em dia. Na altura eu não entendia isso, mas eu sentia a minha cabeça lampejando. Sabe o que é lampejar? Como se estivesse assim, brilhando,
pulsando, o pulsar, eu sentia assim, ó, vum, vum, vum. Era sangue na minha cabeça trabalhando assim, ó, porque era tão empolgante a revelação que irrigava a minha mente. Até cresceu um pouquinho, não cresceu? Estava um pouquinho maior. Isso hoje é provado que isso causa hipertrofia em áreas importantes no cérebro, que te permite decidir mais rápido, ter melhor memória e vários benefícios na vida. Por quê? Porque houve uma hipertrofia e permite maior fluxo sanguíneo em algumas áreas do cérebro, que te diferencia dos outros. Então eu não entendia o porquê, porque eu li a Bíblia, não entendia tudo, mas eu sabia que tinha algo grande por trás, algo poderoso por trás. Aquilo me enchia, aquilo me lavava, aquilo me empolgava, aquilo me queimava. Eu falei, uau, que sentimento gostoso, que gozo maravilhoso. Então eu não conseguia ficar sem isso. O tempo todo lendo, até terminar de ler, estudando. Aí eu comecei a pregar, mesma coisa. Então são anos, são 20 anos nessa pegada, deixando o Senhor trabalhar na minha vida. E cada vez que eu encontrava algo que me contrariava, eu permitia que Deus quebrava a ideia anterior da minha vida. E com isso eu fui adaptando o meu caráter com o de Cristo. Falta muito ainda. Só que eu sei qual que é o remédio, eu sei qual que é a receita, e eu não quero abrir mão dela. Eu sei todos os benefícios que eu tive com isso. Então a minha oração é que Deus te dê uma fome de Deus, uma fome da palavra, como você nunca teve na sua vida, em nome de Jesus. Fome. Vai ler em Atos para você ver. O povo andava juntos, lendo a palavra, aprendendo a palavra. Uma fome de revelação nunca até então vista. E a igreja crescia em número, crescia cada vez mais em Atos. Eles não abriam a mão da palavra. A palavra, ela vai quebrar o natural, ela vai quebrar o lógico e vai te levar para um ambiente espiritual, um ambiente onde tudo é possível, onde o reino é implantado. Quando eu permito que esse ambiente muda a minha história, ou se instala na minha vida, eu estou permitindo que novas regras se implementem na minha história. Já não é mais as regras naturais que estão em vigor, mas sim as regras espirituais que estão sujeitas na sua vida. E Deus pode fazer muita coisa com isso. Então somente alimente esse ambiente espiritual. É muito fácil no culto, mas também tem que ser fácil no dia a dia. Ambiente espiritual, aumente esse ambiente. A frequência de que você está com Deus, orando ao Senhor, dentro da sua palavra. Não seja uma pessoa natural. Se posicione, seja espiritual. Deus quer te dar experiências com Ele, e Ele vai te dar. Então somente faça isso. Faça o que fez Elias antes de orar. Conserta o altar, está derrubado. Mostra o sacrifício, confessa o pecado, mostra o holocausto e ora, porque Deus vai descer fogo do céu na sua história, na sua vida, e a tua vida vai ser transformada, ou vai ter um upgrade maior ainda. Eu estou muito bem, você vai ficar melhor ainda em nome de Jesus. E tem pessoas que estão bem, mas Deus não quer te ver em conforto, Ele quer te ver crescendo cada vez mais. Não estagne na posição que você alcançou. Continue crescendo, continue buscando algo maior na sua vida. Deixe o Senhor desafiar você para um novo patamar. Não espere ficar igual aos leprosos, sem saída, sem escolha para exercer fé. Se desafie, procure ter fé em situações que você mesmo está tendo iniciativa, porque Deus está te mostrando um novo patamar, uma posição nova, um emprego novo, uma célula nova aberta, sabe? Ser pastor, ser diácono, ser líder, servir mais ao Senhor. Não sei, você sabe o que está no seu coração. Deus também sabe o que Ele quer na sua vida. Mas se permita, se posicione. Não seja uma pessoa que apenas tem o nome de moça na história. Deixe o seu nome escrito na vida, impactando a terra, escrito no céu em nome de Jesus. Porque Deus tem para você uma identidade.
não apenas uma existência nessa terra. Você crê nisso? Fala assim: eu creio em nome de Jesus. Eu vou viver o que Deus tem para a minha vida no nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Do tamanho da mão de um homem. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos orar, vamos louvar também. Ore ao Senhor, fala: Senhor, me ajuda, Pai, a não ser uma pessoa natural, a ser uma pessoa espiritual, a me alinhar com aqueles que são espirituais, que tenham uma comunhão com o Senhor, sintonia com o Senhor, para que eu possa crescer. Aumente, Pai, em mim a fome da palavra, a fome das tuas revelações dia após dia, com intensidade. Senhor, me limpa, me lava, me santifica, transforma a minha mente, a minha história. Eu rejeito todo o pensamento natural, lógico, para ter a lógica do céu, para ter a vida do Senhor aqui na terra em minha vida. Ore ao Senhor, peça ao Senhor dons espirituais. Peça ao Senhor que Ele possa se manifestar em sua vida com fogo, com poder e com graça em nome de Jesus. Ore, 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 se posicione. Tenha o seu nome com relevância na história em nome de Jesus. Oh Deus, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Cante alto. Faz chover. Adore ao Senhor. Faz chover. Derrama a sua chuva em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Do céu. Faz chover. Faz chuva de poder. Chover. Chuva de fogo. Faz chover. De autoridade. Da tua glória presente. A tua Shekinah no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, Pai, uma intervenção sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és querido, amado, glorificado no nosso meio. Nos use, Pai, com mão forte. Jesus virá. Aleluia. Então cante, então grite, então chame por Ele. Declarizo, faz chover, Senhor. Faz chover. Faz chover em minha vida as Tuas bênçãos, a Tua palavra, a Tua presença. Faz chover, Senhor. Aleluia. Abra portas, Senhor, abre portas. Nos mostre, Senhor, as saídas. Para quem não tem saída nesse momento, Senhor, abra a visão, unção de visão, de revelação. Eu ministro sobre a tua casa, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Derrame o teu poder, a tua autoridade. Senhor, faça o impossível, que venha a ser trivial em nossas vidas. Viver o impossível, que venha fazer parte do dia a dia nosso, Pai, em nome de Jesus. Jesus virá. Cante, cante, louve, louve, adore. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover, abre as comportas do céu. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Que tu és poderoso. A tua palavra é viva, verdadeira. Ela nos inspira, ela nos corrige, nos exorta. Que venhamos estar mais alinhados hoje com a tua vontade. E que as vontades espirituais, que as verdades espirituais se manifestem em nossos meios, em nosso meio. Eu profetizo isso em nome de Jesus, Pai. Assim como Eliseu profetizou, e do nada da escassez veio para uma abundância inimaginável. Que assim venha sobre a tua igreja, Pai.
Não só a abundância física, porque isso eles sabem hoje em dia como conquistar, mas a abundância espiritual, dons espirituais, autoridades na terra, Senhor, a nível espiritual. Que eles abram a boca, profetizem e que aconteça em nome de Jesus, Senhor. Que eles sintam o teu fogo no peito deles, cerrado no peito, inspirando, Senhor, movendo para um novo patamar. O Senhor quer glorificar o teu nome através de cada um. Que nós hoje possamos nos posicionar. Faça hoje, querido, um posicionamento com o Senhor. Faça uma oração, fala: Senhor, eu me posiciono, eu me entrego nas tuas mãos completamente. Eu quero fazer coisas que eu nunca fiz. Fala isso, verbalize isso para Deus. Eu quero fazer coisas que eu nunca fiz. Eu quero viver coisas que eu nunca vivi. Me ajude, Senhor. Eu quero viver um milagre de ser diferente, de fazer coisas diferentes, de viver coisas diferentes, de testemunhar grandes coisas que o Senhor fez em minha vida. Eu quero viver esse milagre, Senhor. Ore você, Senhor, peça ao Senhor isso, que Ele vai te atender. Essa é a vontade dEle, mas Ele precisa do seu sinal, do seu posicionamento, em nome de Jesus. Nossa fé